Acho que você tem que aceitar. Ah, eu tenho que Isso aceitar. foi. Ah, não, tá, a gravação foi iniciada. Ok, beleza. Tá, ok. Já iniciou. Ok, gente, muito bom dia. Os meus alunos do primeiro ano da administração, turmas 1 e 2, tá? Aqui está dizendo que eu tenho que aceitar, né? Ingressando, você dá consentimento para que a reunião seja gravada. Bom, vamos ver. Parece que está sendo gravado. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo, está sendo gravado assim. Muito bem. Então, bom dia. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 1, tá? A gente vai finalizar a introdução à química e hoje ainda a gente vai eu vou abrir para vocês, então vamos lá no nosso cronograma. Estão enxergando aí, né? O meu calendário e meu cronograma, ok? Tem alguma. Estão enxergando meu cronograma? Estão, né? Sim. Então tá. Então, hoje a gente termina o capítulo 1 e às 15 horas de hoje, eu programei para as 15 horas de hoje, vai ser aberto para vocês o questionário sobre esse capítulo 1, tá? Vai estar lá no bloco Introdução ao estudo da Química. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos passar para o nosso... Professor, Oi, pode eu falar. queria te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Eu fiz o primeiro questionário que estava aberto e eu fiz as questões tudo certa, mas falava que estava errado. Mas qual questionário que você está falando? Da teoria ou da prática? Acho que é da teoria, se eu não me engano. Mas ele já está aberto? Você deve ter feito da prática, porque o da teoria tá Então deve fechado. ser. Então deve ser o da prática. Não, não. O da prática, o questionário da prática, o professor de vocês é a Cláudia ou o Rogério? O Rogério. Não, eu não, eu não tenho nenhum controle sobre, eu não tenho nenhum controle sobre o questionário da prática, tá? Inclusive, quem coloca lá, quem estabelece o número de tentativas, tudo é o Rogério. O questionário, o único controle que eu tenho, a única interferência que eu tenho é no questionário da teórica. E o questionário da teórica não abriu ainda não, tá? Vai abrir Então hoje à tarde. tá bom, obrigada. Aí depois você vê com ele lá, manda mensagem para ele, tá? Tá bom, obrigada. Nada, beleza. Muito bem. Então nós paramos aqui nesse ponto aqui, ó, do nosso capítulo 1, tá? Então aqui hoje nós vamos tratar de substâncias puras, misturas, substâncias simples, compostas e fenômenos físicos e químicos. Uma substância pura, gente, tá? É aquele material constituído apenas por uma única espécie química. O que a gente, na química, a gente chama de substância pura? É aquele material que só tem uma única espécie química. Quer ver? Vamos dar um exemplo interessante aqui, ó. Vamos dar esse exemplo aqui. Eu fiz um rascunho. E para mostrar o que é uma substância pura. Em primeiro lugar, a gente vai dividir substância pura em simples e compostas. Vamos pegar a substância pura simples. Simples primeiro. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Se eu tenho aqui uma barra
do metal ouro, do elemento químico ouro, e se a gente considerar que ali naquela barra de ouro, a única espécie química presente são átomos do elemento ouro, a gente pode falar que essa barra de ouro é uma barra, é uma porção de uma substância pura. Não há nenhuma outra espécie química aqui, nenhum outro elemento químico presente naquela barra. Então, aquilo ali é uma substância o quê? É uma substância pura. Vamos pegar esse outro exemplo de baixo aqui, ó. Vamos supor... Opa, vou pegar aqui. Não está indo, não. Aqui, esse exemplo de baixo aqui. Vamos supor que eu tenho um balão, tá? Lá dentro do balão, a única espécie química são moléculas O2. Essa molécula O2 é a molécula do gás oxigênio. Então, se a gente considerar que dentro desse balão só está presente a molécula O2, a gente pode afirmar que isso aqui é um balão contendo uma substância pura. Ok, gente? Tá? Vamos pegar esse exemplo de baixo aqui. Vamos pegar um recipiente qualquer, um frasco, com água pura. O que significa ser água pura? Que a única molécula presente aqui dentro é a molécula H2O. Então, se a gente considerar que aqui nesse recipiente nós só temos molécula H2O, a gente pode afirmar que essa porção de água aqui é de água pura. É o caso lá do laboratório de química, é o caso da água destilada. A água destilada, pelo menos em teoria, né? Ela é uma água pura. A única molécula presente ali, a única espécie química presente ali, é a espécie química H2O. Tá? Aí você vai me perguntar assim, e a água mineral? A água mineral não é uma substância pura. A água mineral é uma mistura, porque tem sais minerais. Água da torneira, água do rio, água de mar, água subterrânea. Existe água subterrânea, né, do lençol freático, né? Tá? Ok, gente? Então, para a gente chamar de água pura, quimicamente falando, é a água chamada água destilada. Agora, esses dois exemplos anteriores aqui são de substância pura simples. Porque pode ver que aqui, ó, não tem outro, no caso do ouro, não tem outro elemento químico, só ouro. Aqui no balão de oxigênio aqui, não tem outro elemento químico além do O. Então, esses dois exemplos são de substância simples. Já esse exemplo de baixo aqui, é uma água pura? Só tem molécula H2O. Só que essa substância H2O, ela é uma substância, aqui, ó, ela é uma substância composta. Por quê? Porque na molécula H2O, nós temos elementos químicos diferentes. Tem o H e tem o O. Então, esse é o caso de uma substância pura composta. Os dois de cima, substância pura simples. Olha esse outro aqui também, ó. Gás carbônico. Todo mundo conhece gás carbônico, né? Vamos supor que eu tenho um recipiente aqui, um balão, onde lá dentro do balão a única espécie química é CO2, 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 CO2. Então, esse balão contém uma substância pura? Contém. Mas essa substância pura, ela é simples? Não. Ela é uma substância pura o quê? Composta. Por que composta? Porque tem átomos de carbono na molécula e tem átomo também de quê? De oxigênio.
Oxigênio. Então, aqui nós temos 4 exemplos de substâncias puras. 2 substâncias puras simples, que são as 2 primeiras. 2 substâncias puras compostas. Ok? Muito bem. Vamos passar para frente. Isso aqui é interessante, gente, ó. Nós estamos no capítulo 1, todo mundo sabe, nós estamos estudando conceitos básicos, né, da química. Esse conceito aqui, ele é muito interessante. Tá? É a chamada alotropia. O que é alotropia? É isso aqui, gente, ó. Um mesmo elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes. A alotropia é muito comum na natureza, tá? Uai, mas que engraçado. Um mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes é por causa disso aqui, ó. A composição é a mesma. A composição é a mesma, mas a estrutura, ou seja, a maneira com que os átomos se organizam, se ligam, é diferente. Exemplo, qual que é o exemplo mais bacana que eu achei? Esse aqui, ó. É o carbono. Na natureza, o carbono, ele é capaz de formar 2 substâncias diferentes. O grafite, esse grafite aí que a gente escreve a lápis aí, ó, grafite de lápis, né? E o diamante, olha lá. Engraçado, o mesmo elemento químico forma 2 substâncias com a mesma composição, a mesma, é carbono, 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 tá? Só que as propriedades físicas são completamente diferentes. O grafite conduz corrente elétrica, o diamante não conduz corrente elétrica. O grafite é macio, tanto é que a gente escreve com ele, não escreve? A gente escreve com grafite, né? O diamante é o material natural mais duro que existe, tá? Natural, né? Natural, tá? Dureza, gente, é resistência ao risco, tá? Dureza é um termo técnico. Dureza é resistência ao risco. Não é resistência ao impacto. Não vai pegar um diamante e meter um martelo nele, não, né? Vai quebrar ele. Dureza é resistência ao risco. Tá? Então, são 2 substâncias com a mesma composição, carbono, mas que têm propriedades físicas completamente diferentes. A explicação está aqui na química. Eu fiz um desenho. O carbono grafite, os átomos do elemento carbono, eles ocupam essas posições aqui, ó, dessas figuras hexagonais, são anéis hexagonais. O que é hexagonal? Tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses anéis hexagonais, eles vão se ligando lado a lado, vão formando camadas, Por isso que o grafite é macio, tá? Você pega uma ponta de grafite e raspa no papel, né? Você deixa um pedaço do grafite, os pedacinhos do grafite, ele facilmente é riscado, por causa dessa estrutura. Já o diamante, olha aqui do lado direito, ó, o diamante aqui, ó. Já o diamante, onde é que você vai? Peraí. Já o diamante, a composição química é a mesma, é carbono. Só que os átomos de carbono, eles não se organizam dessa maneira aqui, não.
Gente, eu não sei desenhar direito, né? Não. Quem quiser ver a estrutura do diamante, do grafite bacana, põe na internet lá, põe lá no Google, Dr. Google, que ele mostra isso lá, né? Põe lá, a estrutura do diamante, tá? Essa estrutura é chamada tetraédrica. Eu tenho um carbono aqui central, ó, ligado a 4 outros carbonos, olha lá. As ligações aqui em preto, aqui, o traço preto, ó. Essa diferença de estrutura é que faz com que as propriedades físicas do grafite e do diamante sejam completamente diferentes. Tá? Isso se chama alotropia e é muito comum na natureza, muito. O pessoal da mineração, não são vocês não, eles têm uma disciplina lá chamada mineralogia, que eles estudam isso lá. Aqui o enxofre rômbico, o monoclínico, tá? Eles têm isso lá, eles estudam isso lá. Tá? Muito bem, vamos para frente. Outros conceitos importantes para nós aqui. Sistema. Sistema a gente já viu lá no primeiro dia de aula, né? Mas vamos rever. Qualquer porção do universo que seja estudado cientificamente. Lembra lá que nós falamos isso no primeiro dia de aula? Então, uma célula pode ser um sistema, uma célula, um sistema solar, um recipiente qualquer, igual esse desenho aqui embaixo, aqui, ó, um recipiente contendo uma mistura, qualquer coisa estudada na química, na física, na biologia, né? Qualquer coisa que seja estudada cientificamente, a gente dá o nome de sistema. Agora, um sistema, ele pode ter componentes. Então, um sistema, aquele exemplo que eu dei lá agora da barra de ouro, qual é o componente daquele sistema? É o elemento químico ouro, né? Só que agora nós vamos introduzir um conceito que vocês já conhecem, mas todo mundo conhece, né? Que é o conceito de mistura. A própria palavra é autoexplicativa, né? O que é, na química, uma mistura? É quando você junta, quando você une, é quando a gente associa pelo menos quantas substâncias? Pelo menos 2, no mínimo 2, tá? Ou mais. Por toda e qualquer associação de 2 ou mais substâncias, todo e qualquer conjunto formado por 2 ou mais substâncias, a gente chama a esse conjunto, a essa associação, a gente chama de mistura. E, gente, na natureza, os materiais, tá, se apresentam sempre misturados. É muito difícil a gente ter uma substância pura, 100% pura na natureza. Não existe, tá? No laboratório, é possível obter substância pura? É. Mesmo assim, com muita dificuldade, tá? Então, quando a gente produz água destilada no laboratório, a água destilada a gente considera como sendo substância pura. Só tem molécula H2O, a água destilada. Mas na natureza, água mineral. Água mineral é uma mistura de várias substâncias. Água, sódio, bário, cálcio, tem várias substâncias, tá? Ok? Então, nós vamos tratar disso agora. E esse conceito aqui, ó, que é o conceito de fase. Então, uma fase é uma porção do sistema com as mesmas propriedades. Então, se a gente vier naquele exemplo lá em cima, aqui, ó, na barra de ouro. A barra de ouro tem quantas fases?
uma. Por que só tem uma fase? E, inclusive, a barra de ouro não é mistura. A barra de ouro é uma substância pura. Que ali só tem a substância ouro. Então, as propriedades são constantes. Aqui também. Toda e qualquer substância pura só tem uma fase. Só uma fase. Seja exemplo do ouro, do oxigênio, da água, tá? Ok? Muito bem. Agora aqui. Vamos voltar lá. Então, agora, a gente vai classificar os sistemas de acordo com o número de fases. Tá? Por isso que eu vou mostrar agora, continuando o nosso rascunho, as misturas chamadas de misturas homogêneas e as misturas chamadas de heterogêneas. Só relembrando, o que é mesmo uma mistura? Mistura, relembrando aí, né? São as associações de pelo menos duas substâncias, duas ou mais. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo aqui, esse exemplo aqui. Exemplo clássico. Água e sal. Essa experiência, gente, qualquer um de nós consegue fazer em casa. Você pega um copo d'água, né? Aí a gente tem que supor que a água da torneira é água pura, tá? Vamos supor, chutando, que é água pura. O ideal é a água destilada, né? Aí você vai no saleiro, pega uma colherzinha de sal, adiciona a água e agita, e mistura. O sal vai dissolver na água. É claro que se a gente fizer essa experiência com um copo d'água e 1 quilo de sal, um quilograma de sal, a gente não vai produzir uma mistura homogênea, a gente vai produzir uma mistura heterogênea. Claro, né, gente? Tá? Então, um copo d'água, uma colherzinha de sal. Todo mundo sabe que sal é NaCl, sal é isso aqui, ó. Cloreto de sódio, né? Então, a gente prepara essa mistura com a porção d'água, o sal de uma colherzinha. Agita. O que vai acontecer? O sal dissolve na água. Essa mistura vai ter uma única fase. Então, vai ser uma mistura homogênea, uma mistura monofásica. Tá? Ok? Agora, vamos dar um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é interessante. Ó. Esse segundo exemplo. Esse, ó. O ar atmosférico. É o ar que a gente respira, né? Esse exemplo só vale como mistura homogênea, esse caso só vale como exemplo de mistura homogênea, tá? Opa, aqui, ó. Se ele tiver o quê? Se ele tiver sem poeira. Então, se a gente tiver um ar, igual está agora, né? Pô, não chove, está maior secura, maior quantidade de fuligem, né? Fuligem é carvão, né? É carvão fininho, né? Essas queimadas todas por aí, né? Se o ar tiver fuligem, tiver poeira, nós não podemos dizer que o ar é um exemplo de mistura homogênea. Não é, tá? Agora, se a gente falar isso aqui, ó, que o ar está limpinho, não tem poeira, aí o problema da secura do ar, né? Se o ar está limpinho, sem poeira, sem fuligem e tal, aí sim a gente pode dizer, aí sim, tá? Que o ar é um exemplo de mistura homogênea, é uma mistura de gases. O ar da atmosfera, ele tem 2 gases principais, tem esse aqui, tem o nitrogênio, tá?
mais ou menos 77% do ar é nitrogênio, não é exato não, aí eu arredondei, tá? Eu dei uma aproximada aí. 21,9 não sei o quê, é oxigênio, eu arredondei para 22, tá? Só aqui já dá 99%, mais ou menos, né? E os outros gases, gás carbônico, gases nobres, né? São mais ou menos 1%. Tá? Os dois principais gases da atmosfera são esses dois aqui. Então, é exemplo de mistura homogênea? É. Desde que, aqui, ó, tá? Desde que não tenha poeira, não tenha fuligem, né? Partículas sólidas suspensas. Muito difícil, tá? Isso aqui é muito difícil. Vou passar para frente. Opa. Okay. Tudo bem? Então, estou seguindo em frente, tá, gente? Agora a gente vai falar dos sistemas heterogêneos. Vamos continuar lá. O que são as misturas heterogêneas? São aquelas que apresentam pelo menos duas fases. Deixa eu voltar num negócio que a gente esqueci. Nas misturas homogêneas. Na mistura homogênea, olha esse exemplo aqui, ó. Tá? Na mistura homogênea, o número de fases é uma fase, mas ela tem que ter pelo menos quantos componentes? Quantos componentes? No mínimo, para ser mistura, tem que ter, no mínimo, 2 componentes. Tá? Esse exemplo aqui tem 2 componentes, uma fase. Esse exemplo aqui tem vários componentes. Tá? Esses 2 aqui, mais outros gases. Então, é uma mistura homogênea, com uma fase e vários componentes. Vários. Isso é exercício de palavras. Aqui, ó. Misturas heterogêneas. Para ser mistura heterogênea, tem que ter pelo menos 2 fases. Olha que interessante esse exemplo. Vamos começar por esse exemplo de baixo aqui, ó. Pelo exemplo de baixo. Eu peguei um recipiente, vocês podem fazer essa experiência em casa aí. Peguei um recipiente, um frasco, coloquei areia no fundo, pus areia. Supondo que a areia está limpinha, né? Não é aquela areia cheia de terra, né? Tá? A areia limpinha é a areia clarinha, aquela areia branquinha, né? Tá? Aí eu vou num outro recipiente e faço uma mistura água e sal. Essa mistura aqui é uma mistura homogênea. Eu faço ela separada, ok? Aí eu acrescento essa mistura aqui. Então, pum! Coloco aqui no recipiente. Aí eu vou ter areia no fundo e por cima da areia, a areia tem uma densidade alta, 2,7, né? Ela vai para o fundo, por causa da densidade, claro. Aí a mistura água mais sal vai ficar por cima. Aí em seguida, o que eu faço? Vou lá na geladeira, tiro lá do congelador a minha forminha de gelo e coloco aqui umas pedrinhas de gelo aqui por cima. Aqui. O gelo não afunda, porque a densidade dele é menor do que da água, né? Tá? O gelo flutua. Aí a pergunta é, essa mistura é homogênea ou é heterogênea? Resposta, é uma mistura, é um sistema heterogêneo. Tá? Ok? Agora, quantas fases esse sistema possui?
possui a fase sólida areia. Uma. Possui a fase líquida água-sal. Água mais sal é uma fase líquida. Então, duas fases. E possui uma terceira fase sólida, que é a água sólida, o gelo. O gelo é água sólida, né, gente? Tá? Então, é uma mistura heterogênea com uma, duas, três fases, tá? Agora vem a pergunta: quantos componentes essa mistura possui? Possui componente areia, 2 componente sal, 3 componente água e 3 de novo, a água aqui, o componente água, está presente na fase líquida e também na fase gelo, na fase sólida gelo. Mas o componente é o mesmo. Tá? Essa questão, gente, eu já vi uma questão dessa em vestibular. É uma questão pegadinha, né? Tá? Bom, esse exemplo aqui em cima, aqui, ó. Todo mundo conhece essa rocha aqui, né? O granito, né? Granito. Você vai na loja de materiais de construção, tem lá aquelas pedras, né? De pia de banheiro, pia de cozinha, né? É usado também para revestir o chão, né? Existem vários tipos de granito, vários tipos. O granito é uma rocha. Quem entende disso aqui é o pessoal da mineração, né? Tá? Mas é um sistema heterogêneo, tá? Porque tem mais de duas fases, tem duas ou mais, na verdade tem várias fases, todas elas são fases sólidas, tá? Todas elas são fases sólidas. No caso do granito, as principais componentes são o quartzo. O quartzo é um óxido de silício. O feldespato é um silicato. Tem vários tipos de silicato. E a mica. Mica tem a biotita, tem vários tipos, né? Por que é heterogêneo? A gente consegue enxergar as fases, a gente consegue ver os minerais, né? Tá? Vai lá na Praça Tiradentes e observa a pedra, aquela pedra lá da estátua, não a estátua do Tiradentes, mas a base. Dá para ver direitinho o quartzo, o feldespato, a mica, tá? Muito bem. Vamos seguir em frente. Para a gente fechar a nossa aula. Então, vamos lá para a apostila primeiro. Tá? Só voltando aqui na mistura, só voltando aqui. Olha esse desenho que está aqui na apostila. Eu tenho um recipiente com óleo por cima, porque a densidade é menor, a água abaixo do óleo, e no fundo do recipiente a areia. A areia está preta aí, mas é só um desenho, né? Eu tenho 3 componentes, 3 fases, 2 fases líquidas e uma fase sólida, areia. E esse sistema é um sistema heterogêneo, é uma mistura heterogênea. Ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Esse aqui. Eu até deixei em branco aqui, ó, para a gente poder fazer esse exercício. Recipiente com água. O que é isso? É uma mistura ou é uma substância pura? É uma substância pura. Tem quantas fases? Uma. Tem quantos componentes? Que é quem? Que é a água. Tá? Segundo caso, esse sistema é uma mistura ou é uma substância pura? É uma mistura. Mistura. Ok, gente? Pode falar aí quem quiser. É uma mistura. Tem quantas fases? Uma.
uma fase. Tá? Agora, veja esse outro. E quantos componentes? 2. Agora, olha esse outro, o terceiro caso aqui. Ó. Água, óleo. É mistura? É mistura. Tem quantas fases? 2. Então, é uma mistura heterogênea. Fase líquida, óleo, por cima, por causa da densidade menor. Fase líquida, água, por baixo, densidade maior. Agora vem uma pegadinha. Pegadinha. É essa aqui. Esse sistema, ele é homogêneo do jeito que está ali. Do jeito, não pode esperar o gelo derreter, não. Do jeito que está ali. Ele é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Corretíssimo. Ele é um sistema heterogêneo. Se o gelo derreter, não, aí muda de figura. Agora, tem quantos componentes? Tem? Um só. Um componente, que é o componente água. Então, isso aí não é uma mistura. Isso não é uma mistura. Porque ali a gente só tem um componente, que é o componente água. Tá? Mas tem quantas fases? 2. Tem a fase líquida, água líquida, e tem a fase sólida, gelo, água-gelo, né? O gelo é sólido. Perceberam a pegadinha? Tá? Muito bem. Vamos seguir em frente, que eu estou preocupado com a hora aqui. Para fechar, nós vamos tratar de 2 conceitos bem simples, e um depende, e um está relacionado ao outro. Que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Mas o que é um fenômeno? O que é um fenômeno? É toda e qualquer transformação da matéria. A matéria transformou, a matéria sofreu algum tipo de transformação, a gente diz que aquela transformação é um fenômeno. Tá? Agora, existem basicamente 2 tipos de fenômeno. Tem aqueles, aqui, que não alteram, que não mudam, que não modificam, que não provocam a alteração da natureza da matéria. Então, esses aqui são chamados de fenômenos físicos. Todo mundo conhece. A evaporação da água, né? A destilação, a solidificação, a sublimação. Então, o que são fenômenos físicos? São aquelas em que a matéria continua a mesma. Não ocorre, olha lá, opa, está aqui, não ocorre a formação de outras substâncias. As substâncias permanecem as mesmas. É o caso da fusão do gelo. Pega um pedaço de gelo aí, no congelador de casa, põe lá, né? Põe lá no quintal, lá, no cimento lá. Rapidinho ele vai derreter, vai fundir, vai passar para água líquida. E se tiver no sol, rapidinho, vai passar de líquido para quê? Para vapor. Vai evaporar. Exemplo de fenômeno físico. Gente, até hoje eu não sei qual é a diferença de rapidinho para rapidão. Eu estou falando aqui, mas eu não sei qual é a diferença de rapidinho, rapidão. Para mim é mais ou menos, um é menos rápido, o outro é mais rápido, eu não sei. Brincadeira, né? Muito bem. Já esse caso aqui, tá? Aí sim, a natureza da matéria vai ser alterada. O que significa isso? No fenômeno químico, vão ser produzidas, vão ser formadas novas substâncias, outras substâncias, tá?
a digestão dos alimentos, a formação da ferrugem, a combustão dos combustíveis, né? A combustão do papel, toda e qualquer reação química, toda e qualquer reação química é chamada de fenômeno químico. Inclusive, nós temos um capítulo, né? Lá o capítulo 6, o penúltimo capítulo, que trata só de reações químicas. Vou pegar aqui um exemplo, aqui, quer ver? Eu fiz aqui, ó. Aqui. Olha lá. Tá bom. Fenômeno físico. Olha lá, ó. O ouro. Esse aqui é o símbolo do ouro metal, né? Ouro sólido. Olha lá, tem uma barrinha de ouro. Isso é feito em joalheria, né, gente? Em joalheria, o que o joalheiro, aquele profissional que trabalha com fabricação de joias, ele chama de ourives. Ele pega o ouro sólido, aquece, funde, a gente chama popularmente de derrete, né? Eu prefiro a palavra correta, fusão, transforma em ouro líquido, né? Para depois produzir o anel, produzir o colar, a pulseira, o brinco, sei lá, né? Joia em geral, né? Tá? Fenômeno físico. Aqui o exemplo da água que nós acabamos de falar. Você pega um copo d'água, coloca lá fora no sol, lá no quintal, rapidinho, aquela água líquida lá, ela vai o quê? Ela vai evaporar. Né? Agora, ali, ó, opa, chegamos nos fenômenos químicos. Olha esse exemplo que eu pus aqui, ó, queima da gasolina. Ô, gente, isso que eu escrevi aqui, nós vamos aprender, tá? Todo mundo vai aprender a fazer isso aqui. É o que chama de equação química. Nós vamos aprender isso mais na frente, lá na frente. Mas eu já pus aqui para vocês irem se familiarizando com as equações químicas. Essa substância está aqui, C8, esse 8 aqui ficou meio quadrado aqui, mas isso aqui é 8, tá, gente? C8H18 é uma substância, é um hidrocarboneto chamado octano, e ele é componente da gasolina. A gasolina não é substância pura. Mas aqui no exemplo nós estamos considerando substância pura, beleza? Aqui é uma substância pura, tá? Então, quando a gente queima gasolina no motor do carro, essa molécula aqui, ó, C8H18, ela reage com o oxigênio do ar, a molécula do oxigênio é O2, tá? E produz gás carbônico e água. A queima da gasolina produz água gasosa, vai embora, vai para a atmosfera, né? Tá? Produz gás carbônico. Então, vejam bem, por que isso aqui é um fenômeno químico? Porque esse material, esse tipo de matéria, C8H18, deu origem a novas substâncias, deu origem a outras substâncias. Tá? Então, essa é a característica do fenômeno químico. Substâncias que a gente chama de reagentes dão origem a outras substâncias que a gente chama de produtos. Tá? Olha esse outro exemplo aqui, para fechar. Todo mundo já viu a ferrugem. Isso é muito comum em portão de garagem, em janela de ferro, carro velho, aqueles carros velhos, né? Aqueles carros velhos, a gente vê muito carro. Vai lá no ferro velho para você ver lá. Carro abandonado, né? Aquelas carcaças de carro, né? Ou então, faz uma experiência em casa aí, pega um pedaço de bombril, porque bombril é ferro, né? É aço é ferro. Pega um pedaço de bombril, né? Bombril é palha de aço, né? Pega um pedaço de bombril, coloca lá no local lá fora, lá, né? Coloca no ambiente aí, lá fora, e espera lá uns 3, 4 dias para você ver. Você pegar
o bombril, depois de alguns dias exposto ao ar, você vai ver que está todo enferrujado, né? Por que vocês acham que a gente pinta portão de garagem? Né? Você tem um portão de garagem feito de metalão é ferro, né? Por que tem que pintar? Para evitar o contato com quem? Para evitar o contato com o oxigênio. Ô, professor. Diga, pode falar. Meu pai estava me explicando isso outro dia, que eu perguntei ele por que o portão estava enferrujando, né? Aí ele falou que era por causa do oxigênio que tem no ar, que aí ia corroendo o portão e tinha que pintar para poder não corroer ele. Exatamente o que ele tem que fazer, ele deve ter feito isso, ele deve ter lixado antes, lixou, passou uma lixa, né? Uhum. E se tiver um pedaço já bastante corroído, tem que cortar e colocar, soldar o outro no lugar. Aí depois que tirou a ferrugem, vem e pinta, geralmente tinta óleo, né? Tinta própria para ferro, né? Para metal. Por quê? Porque a tinta vai servir como uma barreira. Ela vai servir como obstáculo, ela vai impedir o ar de ter contato com o ferro. Porque se não tiver, vai enferrujar. Ainda mais se for um ambiente úmido, com água, com umidade, aí piora. Eu também observei, eu tenho cavalo, né? Então, quando geralmente a gente tira a ferradura dele, também tá corroída por causa do oxigênio. E por causa da água também, tá? A água também provoca. A água também provoca. Entendeu? Não, exemplo perfeito. Esse é o exemplo perfeito. Exemplo de quê? De um fenômeno químico. Que a gente tem um material, um metal aqui, ó. A gente tem o metal ferro, tá? Tem uma outra substância, que é o oxigênio do ar. Aí essas duas substâncias vão reagir uma com a outra e vão produzir uma nova... Estão percebendo que essa fórmula aqui, ó, essa fórmula, é diferente dessa e dessa. Ou seja, os átomos, ferro, oxigênio, os elementos são os mesmos, é claro. Mas a substância é diferente. A ferrugem, isso aqui nós vamos aprender mais na frente, isso aqui tem o nome de óxido férrico, né? Tá? Essa substância, as propriedades químicas e as propriedades físicas são diferentes dessa e dessa. Ou seja, por que isso aqui é um fenômeno químico? Porque essas substâncias iniciais produziram uma nova substância, uma substância diferente. Perceberam? Tranquilo? Tudo bem, gente? Deu para acompanhar bem isso aí? Sim. Deu. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer um comentário com vocês. Hoje, né lá, hoje vai abrir o questionário. O questionário são 2 tentativas, 4 horas para cada tentativa. Então, eu quero dar a seguinte sugestão. Primeiro, façam os exercícios do capítulo 1. Que essa apostila está lá na sala do Moodle, tá? Ela está lá. Procurem fazer esses exercícios antes de resolver o questionário. Especialmente alguns que eu vou mostrar aqui, tá? Já estou dando a dica para vocês. Esse primeiro, o número 2, tá? Então, eu sugiro que vocês... a questão número 1 também. A questão número 1 é fenômeno físico e tal, né? Fenômeno físico. Agora, o número 2 é para a gente entender se a água mineral é uma mistura homogênea, se é heterogênea, se é substância pura. Então, eu sugiro que vocês façam o exercício número 2, tá? Façam, porque lá vai ter algo parecido com isso aí, lá no questionário. O que mais?
Esse também, eu pus uma questão lá, que eu me baseei nesses dois exercícios. Então, tem uma questão lá do questionário que é com base nisso aí. Tá? Não deixem de fazer. O 5 eu não vou, não fiz nada. Até é bom fazer, mas... Agora, sobre densidade, eu pedi lá 2 questões, tá? Lá no foram 2 ou foi uma? Agora eu estou em dúvida. Mas tem questão de densidade lá no questionário. Então, esse exercício número 6 aqui é importante fazer. 6. E o número, quer ver? O número, deixa eu achar aqui. Ó. O número 10. O 10. Não deixem de fazer o exercício número 10. Tá? Tem uma questão lá de densidade muito parecida com essa aí. Muito. Tá? A diferença é que lá é múltipla escolha, né? Tá? Mas você vai ter que fazer o cálculo, vai ter que calcular densidade igual a massa sobre volume. Não deixe de fazer. Essa aqui. Além, como essa aqui também, ó. Essa aqui. O 8. O exercício número 8 aí serviu de base para uma questão do questionário. Então, também, sugestão, não deixe de fazer isso aí. Tá? Ok, gente? Aí, quando chegar lá no questionário, na hora que chegar lá no questionário, vocês têm 2 tentativas. Cada tentativa é de duração 4 horas. Então, é um tempo bom. Não são 2 horas, não é uma prova de 2 horas. Tá? São 4 horas. E como são 2 tentativas, eu já coloco, gente, para isso, tá? Essas 2 tentativas, eu já ponho com esse objetivo. Qual? Você não... primeiro que vocês vão conversar uns com os outros. Gente, o que menos importa para mim é se vai tirar nota X, Y, se é boa, se não é tão boa. Isso para mim não interessa. Isso para mim é o que menos importa. O que importa é se vocês estão conseguindo acompanhar, conseguindo estudar. Então, na hora de fazer o questionário, você não tem que mandar ele de uma vez lá, tá? Na hora que abrir a primeira tentativa, você faz print das telas, ou então fotografa com o celular, né? Entendeu? Ou fotografa com o celular, né? Você fotografa ou faz print da tela na primeira tentativa. E aí você resolve com cuidado no papel. Tá? Por quê? Porque lá no questionário, eu configurei o questionário, na hora que passa de uma tentativa para outra, para a segunda tentativa, as questões embaralham, tá? As questões embaralham. E além das questões embaralharem, ou seja, o que era a primeira questão passa a ser a questão número 4, o que era a segunda passa a ser a número 6. Então tem que tomar cuidado, tá? E o que é mais? Todas as questões são de múltipla escolha, o que era letra A na primeira tentativa passa a ser letra C na segunda, entendeu? O que era letra B passa a ser letra D. Então fiquem atentos. Tá? Okay? Então, a sugestão que eu dou é essa. Fotografa ou faz o print da tela, resolve devagar, com calma, no papel. Aí na hora que você tiver certeza, a resposta é essa. Você vai, marca lá e manda, né? Envia, né? Lá no Moodle. Ok, gente? Tranquilo? Então vamos interromper? Um abraço para... Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação, eu aqui. Lorena, quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Então tá, então um abraço para vocês, tá? E se quiserem conversar comigo, tem um chat lá do Moodle, né? Aquele balãozinho lá, eu estou à disposição, ok? Um abraço, Tá bom, professor. vou parar a gravação. Até semana que vem. Tchau, até. Tchau.